Hello, pessoal! E aí, gente? Tava agorinha há pouco dando entrevista. Hello, pessoal! Esperar o Dr. Diego entrar aqui pra gente começar, que teremos muitas coisas legais para falar hoje. E passando raiva hoje. Gente, tem um monte de pergunta que vocês me fizeram, só que hoje à tarde foi um vulco-vulco, porque entraram em contato com gente da minha família, aí eu tive que ir atrás, ligar pro delegado, e foi maior confusão, tá? Eles não usaram meu telefone, graças a Deus, é bem bloqueado. Só que estão usando minha foto aí, alguém pegou minha foto, tá querendo parecer comigo, e tá usando aí minha foto pra aplicar golpe, né? Ninguém merece. E aí tive que resolver isso à tarde, mas eu vou responder as perguntinhas de vocês e vamos chamar o povo pra gente conversar, que vamos ter muitos assuntos muito tops, muito polêmicos hoje. Quem é a primeira vez aqui, já coloca o coraçãozinho pra gente saber, já manda o aviãozinho, porque o papo aqui vai ser top. Pera aí que eu vou colocar o Diego aqui pra gente começar. Olá, boa Hello! noite. Tudo bem? Tudo Quanto certo? tempo? Quanto tempo? Como é que vai, minha querida amiga? Tem uma semana só. Eu tava contando aqui com pro pessoal o negócio desse bafafá desse telefone. Ô, saga essa, gente. Que Pois é, que povo que não coisa, quer. né? É porque entraram em contato de novo hoje com um familiar meu, entendeu? Tentando se passar por mim, pedindo dinheiro emprestado. Ô, meu pai. Aí tá lá resolvendo. Entrei em contato com você. É golpe atrás de golpe. Não é? Aí agora, antes de falar entrar com você, eu achei que até ia demorar, porque foi tantas vezes que me ligaram que o pessoal da polícia deu meu contato pro jornal, falando assim, vai lá falar com essa médica aí, que ela tá cheia de informação. Eu tava falando agora com o pessoal da rede da TV Vitória. Um beijo pro pessoal da TV Vitória. Que eles são bem parceiros, eles sempre me chamam pra dar entrevista aqui também. Mas vamos falar de coisa boa, né? Porque ninguém merece. Ó, hoje à tarde foi um susto. Vamos falar de coisa boa, né? Vamos Não, que é o falar motivo de da coisa live, né? boa. Exatamente, né? Aquela história, né? Vamos ficar a questão aí da sexualidade, dos relacionamentos. Acho que essa parte descomplicar, deixar as coisas mais simples, mais palpáveis é muito importante, assim, né, para as pessoas que nos acompanham, né, e querem mais informações sobre sexualidade, né, sobre relacionamentos. E sabe, Lorena, Exatamente. eu achei muito bacana essa questão de a gente conversar um pouquinho hoje sobre né, como é que o relacionamento, enfim, como é que ele impacta na sexualidade né, das pessoas, né? Às vezes as pessoas acham assim que talvez não seja, né, tanto assim, ou às vezes as pessoas também pensam que pode ser assim, o principal de tudo é o que está no outro e não está em si. Então tem várias questões, várias dúvidas aí para que a gente possa esclarecer para as pessoas que nos acompanham. Exatamente. E é um universo esse assunto que eu e o Diego vamos falar hoje. Então, assim, não vou fechar as notificações. Se vocês tiverem perguntas, podem ir fazendo pra gente, tá? Porque o relacionamento, ele influencia muito na vida sexual por vários fatores. Cada um de forma diferente, né? E cada tema, às vezes, dá um livro, né, Diego? É Mas, verdade. assim, a gente vai tentar dar uma pincelada, porque é muito comum algumas queixas. E eu já vou começar te martelando, tá? Opa, Já vamos vou nessa, começar, né? Vamos já nessa. vou começar te martelando, porque temos vários assuntos babado forte. E uma que eu recebo bastante, tá? É essa questão de
um pouco de pós-parto, mas aquela questão de ver o marido de uma forma assexual com o passar do tempo, né? Eu tenho recebido muito essa queixa e muitas vezes a gente acaba, as mulheres acabam, tipo assim, deixando mesmo de lado o marido quando elas estão, principalmente nessa fase de pós-parto, né? Deixam um pouco de lado o marido e o marido vira o melhor amigo, ou o marido vira um ser habitante da mesma casa, ou o marido vira o filho, né? Mais um filho que você tem. Então, gente, o papo vai ser sobre isso e sobre outros tipos de relacionamento. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho, Diego, sobre sua experiência sobre isso, sobre o que você acha disso. E a gente vai se complementando aí, que nosso papo sempre flui bem. Tem uma questão, acho que é biológica também importante, né? Isso não traz toda a justificativa de um possível afastamento, né? Entre um casal, né? Logo depois que a mulher vai ganhar o bebê, né? Vamos dizer assim, né? Vai ter o seu parto, enfim. Mas a questão biológica, ela é um fator que a gente não pode né, negar. É claro que é importante, não é à toa que tem toda uma produção lá cerebral de prolactina, toda uma produção, perdão, cerebral de ocitocina, né, que faz essa ligação da mãe e bebê. Né? E essa questão biológica é muito importante porque não adianta, se a gente for pensar, uma mãe que, entre aspas, apenas amamenta o bebê, ou seja, apenas dá de comer ao bebê, alimenta o bebê, vamos dizer assim, não é uma mãe, que nem diria Melanie Klein, não é uma mãe suficientemente boa. O que eu quero dizer isso? Não é uma crítica, tá? Não é uma crítica às mulheres. Não é uma crítica, não é uma crítica. É um não termo da gente. Mas o que acontece? Acontece que essa questão do olho no olho, essa questão do vínculo mãe-bebê e essa produção de ocitocina que impacta nisso é fundamental. Porque desde esse primeiro momento da relação da mãe com o bebê, através da amamentação, através do toque e através do cheiro, vai gerando uma nova conexão. Um novo vínculo. E é muito importante o vínculo. A saúde mental, né, de um ser humano já começa... Principalmente do bebê, gente. Do bebê. Né? Já começaria intraútero, mas assim, exatamente. O toque, o cheiro, o afeto, o carinho, essa nova conexão, ela é fundamental, né, para a saúde mental do bebê e também para a saúde mental da mãe. E aí acontece, vamos dizer assim, de uma forma natural, aí que está, olha só, um pequeno afastamento, né, entre a mulher e o seu parceiro. Mas aí essa que é a questão, não é a justificativa dizer que, então quer dizer que então o homem fica de um lado e a mulher fica de outro. Não, trazer, né, o homem, né, trazer o marido, o companheiro, enfim, para participar dos cuidados também é formar um vínculo. Fundamental. É fundamental. E essa coisa de, então, mas ele não sabe pegar no colo, ou ele não sabe. Não, mas como assim? Você vai aprender. Aprende, entende? Se vira! Então é isso. Isso é importante, sabe? Esse laço é muito importante. Porque quando tem uma sensação que vai persistindo de afastamento entre, né, o marido e a mulher, né, esse afastamento pós-parto, se ele se perpetua, realmente, as pessoas, então o casal vai se afastando na conexão entre os dois, na intimidade, não só na intimidade sexual, mas na intimidade emocional, que é um ponto que eu também queria trazer para esse debate, né? Então, assim, a dica disso, e você sabe muito, muito sobre isso, né, Lorena? Sobre esse momento pós-parto, né? Você tá lá dentro do bloco cirúrgico, né? Quantas e quantas crianças, né? Vamos dizer assim, você estava ali com a mãe e trouxe essas crianças né, para a vida, para esse mundo, né? Que é um trabalho tão lindo, né? Do gineco, do obstetra. Então, essa percepção de entender que tem uma questão biológica nisso, mas que o marido precisa fazer parte e ele tem que querer fazer parte, ele não pode ficar só esperando passivamente, né? Mas ele querer fazer parte disso vai aumentar o vínculo, vai aumentar a relação.
eu vejo duas coisas. O marido que às vezes quer participar e não sabe. O marido que não quer participar e finge demência. A mulher que quer que o marido participe, mas não deixa, Pois é. né? Mas não deixa, ela pega e faz tudo, né? E a mulher que só vive reclamando, né? E faz tudo, mas reclama também e não deixa também o marido fazer. Às vezes a mulher espera demais que o cara faça alguma coisa e o cara também não sabe o que fazer. Isso aí são as coisas que eu vejo. Além disso tudo, há um excesso de cansaço. A gente sempre fala isso aqui, né? Um excesso de cansaço. Os dois hormônios, a ocitocina e a prolactina, eles são extremamente broxantes, né? Então isso tudo influencia. Mas a questão que eu te perguntei, e lógico que isso vai influenciar, e é uma fase que a gente vai passar, mas que tem como melhorar, gente. A gente tem que sempre pensar em, acabou, eu tô passando por isso, mas o que eu vou fazer para, né, para passar por isso, né? E tudo bem, a gente tem que encarar isso junto. Acho que o casal eles têm que se comportar como um time, né? Estamos passando por isso, como que nós vamos resolver isso juntos, né? Mas a questão em que eu recebi algumas perguntas em relação a isso, e que eu vejo bastante também, tá? A pessoa fala assim, eu amo o meu parceiro, eu sei que ele é a pessoa da minha vida, só que eu não tenho desejo sexual por ele. Mas nessa época ou em qualquer momento? Nessa época foram algumas que eu recebi, mas eu já recebi em qualquer momento. Eu acho que uma questão aí é isso que a gente está comentando, que as pessoas precisam também, tanto o homem quanto a mulher, ser um pouco mais, os dois, é importante que os dois sejam, vamos dizer assim, mais tolerantes com esse momento, né? É um momento diferente, é um momento especial na vida deles, mas é um momento também de cuidado, né? Então, de cuidado com o bebê. Então, assim, daqui a pouco as pessoas querem um carnaval nesse momento. Né? As pessoas querem, né, uma coisa de subir pelas paredes. E não é que não possa se melhorar o relacionamento, não é que não possa ter uma vida sexual ativa com o nascimento de um filho. É claro que pode, mas as pessoas precisam entender que a vida, ela é feita de momentos distintos. E a mulher, então, nossa, muito mais do que o homem, porque a mulher tem toda uma ciclagem hormonal ao longo da vida, dependendo da época que ela está na vida dela, ela vai ter sensações diferentes, emoções diferentes relacionadas à vida afetiva e sexual dela. Então, acho que ter essa compreensão, ter essa ideia, já traz um certo conforto, um certo relaxamento. Dizer, ok, eu entendi. Tá, e aí? O que que faz? Por isso que eu comentei que o afastamento, né, do homem, ele não pode ser algo que a gente considere como normal. Não pode. Não pode. Jamais. Não pode, porque esse é a principal questão no momento. O afastamento, o distanciamento, sempre, obviamente, pela lógica, faz com que o casal não fique tão unido, execute, né? Que o casal não tenha essa intimidade sexual. Só que antes de ter intimidade sexual, o que é, pensando num relacionamento estável, até um relacionamento de longo prazo, as pessoas precisam de uma intimidade emocional. Como é que é intimidade emocional? É a gente conseguir se colocar no lugar do outro, entender o que o outro sente, e quando a gente não tem a resposta, que a gente consiga perguntar. Que a gente não fique com vergonha ou com o pé atrás de expor o que a gente sente para nossa parceira, para o nosso parceiro. Então, isso é importante, porque isso é ligação. Ligação é um fator fundamental em relacionamentos, né, de médio e longo prazo. Então, como tem mudanças na vida, a gente tem fase de atração, que é fundamental e a gente pode falar aqui. A gente tem fase de encantamento e de paixão avassaladora. E a gente tem outras fases que não são menos importantes, mas são fases de ligação. E aí, quando começa o que a gente entrar numa fase de ligação, que a gente não tem mais o apaixonamento, né? Mas a gente gosta daquela pessoa, a gente ama aquela pessoa, a gente quer estar com aquela pessoa, o que a gente precisa fazer? Reforçar a intimidade. Exatamente. Perguntar, não ficar pensando o que será que o outro está pensando. Não, você precisa deixar as informações completamente claras, a orientação, a conversa, explicar o que você quer, explicar o que você gosta, né? E eu vejo, principalmente nessa parte, nesse período que você estava levantando, né?
que esse período logo pós-parto, às vezes tem muito disso, de só observar e ficar meio assim, ah, não posso fazer nada, não vou falar nada, ou prefiro não dizer nada. Não, é nesse momento que a gente tem que ser parceiro. É nesse momento que a gente precisa se comunicar, que a gente precisa explicar. Por quê? Porque para muitos casais pode ser que seja o primeiro filho. E Uhum. aí gera muita angústia, gera muita inquietação, gera muito questionamento. Então as pessoas tendem a ficar mais recolhidas, as pessoas tendem a ficar mais quietas, esperando que o outro simplesmente entenda ou adivinhe o que você está pensando. Isso vale tanto para os homens quanto para as Para as mulheres. mulheres. O homem geralmente não é de falar muito, né, gente? Vocês já sabem disso. Isso é um pouquinho meio que cultural, né, Diego? É, Acaba que é um pouco cultural mesmo. A mulher acaba querendo falar um pouco mais sobre isso e querendo resolver tudo sozinha, né? E às vezes, isso que você falou, do diálogo, ele é muito fundamental mesmo, porque às vezes a forma como a gente conversa, né? Eu posso conversar a mesma coisa num tom de crítica, de cobrança, ou no ponto de vamos lá, você não é meu parceiro, como é que a gente vai se ajudar, né? Então, isso tudo faz muito sentido. Agora, uma coisa que eu queria colocar, né, nessa questão do que você falou das fases, né, do amor, isso eu acho muito legal, porque a gente tem as fases do apaixonamento, do amor e ligação. da ligação. E o que eu observo, gente, é que geralmente quando chega ao ponto de eu tenho amor pelo meu marido, eu tenho isso, vocês estão geralmente nessa fase de ligação, nessa fase que vocês estão estacionadas. Uhum. O marido já é praticamente ali a pessoa que convive com você já está acostumada. Existe sim um certo comodismo, né? Existe um certo comodismo. Existe uma parceria que é boa. Não quer dizer que você não ame, que você não deseje mais. Mas às vezes você acomodou o seu relacionamento. Às vezes você também está tão cansada, está tão estressada, que você ficou por isso mesmo, né? A mulher, ela tem um pouco mais de dificuldade nesse sentido de se ligar sexualmente quando ela tem um monte de coisa para resolver. Ela não quer saber de sexo quando ela tem que resolver. Ela tem que estar tudo lindo, maravilhoso. Ela tem que estar bem. Ela tem que estar, Perfeito. ela tem que estar bem. E o homem não. O homem ele faz o sexo. A gente sempre fala isso, né? O homem faz sexo para se sentir bem e a mulher faz sexo quando ela está bem, né? Então fica a dica, maridos, fica a dica, façam as suas esposas felizes. Vocês querem ter mais relação sexual. Essa, 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 essa intimidade que a gente estava falando, essa É, conexão, essa intimidade emocional, ou você se sentir tranquilo, em paz, com capacidade de conversar, sem se sentir pressionado, pressionada sobre o que você gosta, sobre o que você acha importante para você naquele determinado momento, é fundamental, porque isso melhora o sexo também, o ato sexual. Daí, por quê? Porque se você fica só na defensiva ou, né, só com um tom de crítica, seja o homem ou seja a mulher, isso repele. Isso faz com que as pessoas evitem o ato sexual. Isso faz com que as exatamente. pessoas não vão mantendo, vamos dizer assim, um lá e o outro cá. Então, assim, intimidade emocional, você ter a capacidade de se sentir em paz para expressar o que você deseja, o que você quer, e para pedir a colaboração quando você acha que o outro não está colaborando, é fundamental. É fundamental. Aí, se a gente for pensar, tá, você está falando, né, de gestação, você está falando de pós-parto, tudo bem, vocês estão falando disso. Mas muito bem, mas quando eu me atraí lá atrás, né, pelo meu marido, pela minha mulher, não era assim. Bom, fase de atração é uma fase também muito importante. E ela não é só importante lá para o começo. Quando a gente pensa, porque a gente falou sobre isso em outro momento também, né, Lorena? Quando a gente se atrai por alguma determinada pessoa e que a gente vai querer estabelecer um relacionamento, vamos lá, um relacionamento monogâmico com essa pessoa, quando a gente tem essa fase de atração, é muito importante a gente começar a se dar conta de por que
a gente se atraiu para aquela pessoa. A gente se atraiu pela questão sexual. Às vezes tem gente que vai dizer, ah, eu me atraí porque eu gosto dele, eu gosto dela. As pessoas simplesmente vão falar assim. Mas existem vários critérios. Entre eles, essa questão da sexualidade, de achar a pessoa realmente, vamos dizer assim, sexy e atraente. Vai ter aquela questão, né, do afeto, de perceber no outro o afeto, de perceber no outro a capacidade de cuidado, né? E também essa questão intelectual, de admiração, De admirar. de admirar a pessoa. Só que o que acontece? Isso, ok, é muito evidente lá no início. Só que as pessoas elas têm que observar isso e resgatar essas partes durante o seu relacionamento. Porque o que acontece? As pessoas não fazem uma coisa que eu acho que é fundamental, que dá para fazer um curso só sobre isso, que é manutenção. Manutenção. Manutenção do relacionamento. Porque Manutenção você pode... é a palavra... Essa palavra é sensacional, gente. Anotem isso. Manutenção. Manutenção. Pessoal, se vocês estão chegando aqui por agora, se vocês estão caindo de paraquedas nessa live, manda aviãozinho aqui, porque esse assunto aqui é muito importante. Salva casamentos isso, tá? Uma coisa que eu sempre falo, Diego, é que a gente aprende muito que a culpa é da rotina. Quem já ouviu isso, gente? Coloca aqui que já ouviu isso, que a culpa é da rotina. O que é rotina, gente? Rotina não é o que você faz todo dia. Rotina são as coisas que vocês vão deixando de fazer. Porque no início do relacionamento é aquele frio na barriga, é aquela coisa do vem cá, eu vou me arrumar pra ele, ele vai chegar a qualquer momento, ele vai fazer isso, eu vou fazer surpresa e não sei o quê. Só que daí você passa a conviver com a pessoa tá ali todo dia, você vai ficando com preguiça, você vai deixando pra lá, você vai deixando pra lá, você vai deixando pra lá. E às vezes você não tá deixando pra lá só o seu relacionamento, você tá deixando pra lá tudo. Tudo. Você mesmo, você não se arruma, você não passa um batom mais pra sair de casa, você sai de qualquer jeito, né? Você não se preocupa no seu aspecto pra estar presente lá com o seu marido. Você tá dormindo com aquela camisa de eleição, da eleição de 1900 e Guaraná com rolha. Camisa da eleição. Né? Você tá se negligenciando de alguma forma e isso vai se perdendo. O homem também, não vou botar só a culpa na mulher, não. O homem também acomoda. O cara para de te admirar, o cara para de se esforçar, né? A gente passa, olha só como é que fica, que é louco isso, né? A gente passa a dar beijo na testa, né? A gente passa a dar selinho, que é um beijo mais tranquilo, né? Que é um beijo mais delicado. A gente começa a se chamar de papai e mamãe. E quem quer, gente? Quem quer transar com o pai e com a mãe? Vamos falar a verdade, né? E assim, eu acho que que o declínio maior é quando os dois passam os Crocs. Dentro de casa. Aí, assim, acabou. Quando os dois o quê? Perdão, cortou? Passam os Crocs. Crocs? Tá piada, tá, gente? Pegando isso que você está dizendo, eu vejo que muitos casais, muitas pessoas têm o casamento, ou seja, né, o início de um relacionamento estável, vamos chamar assim, como um fim. Isso está muito errado. Não é um fim, não é um troféu, sabe? Não é um troféu no sentido de a corrida chegou no final e agora você levantou o troféu e você é o campeão, parabéns. Né? Como a gente vê nos contos de fadas, né? E aí exatamente, terminam felizes para sempre, né? Só felizes para sempre, mas ninguém conta o que acontece depois. Exatamente. E esse é o problema. A gente fica, né, fantasiando que esse é o final. É o objetivo isso. Ali, chegou. Mas não. A gente precisa fazer a manutenção. A gente precisa se dar conta do que tinha no outro que fez com que eu me apaixonasse. O que existia no outro de tão especial que fez com que realmente eu quisesse manter um relacionamento, né, vamos dizer assim, estável, monogâmico, falando em algo mais formal, vamos dizer assim, né? Então, essas coisas a gente precisa se perguntar e a gente precisa resgatar. É possível, sim,
que as pessoas se reapaixonem. Aliás, é É maravilhoso possível, isso. com E as certeza. pessoas podem se reapaixonar. Podem se reapaixonar. Tem Lorena, até falando disso, de atração e das pessoas, né, vivendo juntas, tem um livro que eu recomendo, mas eu vou recomendar aí, ó, para as mulheres darem de presente para os homens, Ah, que é esse livro aqui, ó. porque as mulheres Porque as mulheres fazem sexo. Legal, não É, conheço. é muito interessante, porque é Ah, um livro baseado em pesquisas legal. científicas, né? E aí tem algo que eu acho muito interessante desse livro, de uma pesquisa, que é realmente uma pesquisa bem feita, não, de uma universidade, que é o seguinte, que as mulheres, olha só que legal, que as mulheres, uma das situações que mais fazem as mulheres escolherem determinado parceiro, né? Fazem com que um dos sentidos que mais faz com que as mulheres determinem o parceiro que elas vão ter é a questão da acuidade olfativa. Ou seja, o cheiro é muito atrativo para as mulheres. O cheiro, né, do seu parceiro. Né? Então, isso aí é um ponto, Gente, ó, babado ó, forte isso os daí. homens, ó, abre o olho, magrão, entendeu? Tem que Investe ficar no esperto com isso. perfume, gente. Seja E cheirosinho. Não, isso é realmente. real. Ó, realmente eu vou falar, vou revelar aqui. Vou revelar Revela, aqui. revela aí, Lorena. Diego, o Diga. cara pode ser feio que for, na hora que passa um cheiro assim, você fala assim, nossa! Responde aí, mulher, é verdade, não é? Nossa, cheiro. Se você escolher bem o seu perfuminho, o seu perfuminho, a gente gosta, a gente gosta. E o momento em que eles viram que as mulheres estavam com a capacidade olfativa, a capacidade, né, de sentir o cheiro, vamos dizer assim, mais aguçada, era quando, olha que interessante, era no momento da ovulação. Ou seja, exatamente quando tem toda aquela bomba hormonal, vamos chamar assim no bom sentido, de sentir desejo, de sentir atração. Então, o olfato é importante. Então, fica a dica também, né, para a homarada, que isso é um fato importante. Às vezes, né, a gente vai lá e a gente se atira, né, a gente não tá mais nem aí, entende? Não, a gente precisa também se cuidar, a gente precisa se importar, né, com isso. Então a gente já sabe que isso é um elemento fundamental. Mais Tem que importante, cuidar da partezinha lá embaixo, deixar limpinha, né? deixar Só Jesus limpinho. na causa, né, gente? Isso Né? tem. Já Bom, falamos Lorena, sobre isso aqui também. eu já vi você falando muito sobre isso, né? Essa questão, às vezes as pessoas acham que é bobagem, ou é frescura, não é tão importante. A questão realmente de cuidado de higiene, de cheiro. Gente, é muito importante. A É gente fez muito uma importante, não é bobagem. pesquisa. A gente fez uma pesquisa aqui no Instagram mesmo, enquetes. E o que mais foi falado foi em relação ao cheiro. Cheiro. Porque foi perguntado, deixa eu botar aqui, né? Foi perguntado sobre sexo oral. Porque se a pessoa tinha nojo de fazer, meu parceiro tem nojo de fazer e tal, qual que é o problema? A maioria falou que o cheiro incomoda. Às vezes você foi lá, ou a mulher não tá com um cheiro legal, ou o homem não tá com um cheiro legal. Gente, por isso que a gente fala muito sobre pelo. O pessoal natureba que me perdoe, tá, gente? Mas, olha só, o pelo junta secreção, o pelo junta umidade, tá? Então, se você tiver com o mínimo de pelo possível na região, vai deixar, vai se juntar menos secreção, vai suar menos, né? Então, o pelo sim dá um cheiro mais forte na genitália. E, logicamente, é a higienização. A higienização feminina, eu gosto bastante de bater na tecla de que às vezes as pessoas acham que corrimento, cheiro ruim e tal, é falta de higiene. Às vezes, higiene demais atrapalha também. Não é para ter um excesso de higiene genital para fazer ducha, lavar lá dentro, passar sabão. Não é Isso isso, que eu te não. perguntar, essa questão de ducha vaginal, ducha interna, né? Tem gente que faz esse tipo de Não. coisa, mudando o pH, né? Atrapalha muito, porque você tira a proteção da vagina, né? A vagina, ela se limpa. Agora, do lado de fora, tem que manter limpinho, tem que manter seco, tá? Pode manter o pelo parado, não tem esse negócio que pelo protege. Pelo protegia na época que vocês andavam pelados, que a gente era homem da caverna. Hoje a gente usa roupa, não tem pelo pra proteger nada não, tá, gente? Então, assim, a gente tem que
pensar também nisso com um certo bom senso, porque, sim, excesso de pelo, não pelo em si, tá? Mas a umidade ali, mantendo, é um ambiente que fica propício para fungo, é um ambiente que fica propício para ficar úmido, então pode dar mais infecções, pode dar mais cheiro ruim, tá? Tem que ter esses cuidados. O outro ponto, acho que é muito importante, né, para responder essa pergunta de, né, como é que o teu relacionamento vai influenciar, né, na tua sexualidade, na tua vida sexual. Uma coisa super importante que também nós, homens, a gente acaba não se dando conta, muitas vezes, sinceramente, por falta total de informação ou de achar que não é importante aprender sobre sexualidade, é o fato de que muitas vezes nós não entendemos que, principalmente nisso que a gente está comentando de relacionamento, né, de longo prazo, né, na questão de conseguir ter uma qualidade tanto de apaixonamento quanto de sexualidade e ato sexual ativo durante a vida, é que às vezes nós homens a gente não para pensar que a questão de cortejar, a questão de deixar claro para tua mulher, para tua namorada, para tua parceira, enfim, o quanto você a deseja, o quanto você a ama, mas não só falar, porque isso também é um ato falho que a gente tem, que é simplesmente, às vezes, a gente só diz, mas quando a gente só fala, fica muito superficial. A gente precisa mostrar isso nos nossos atos, né? Quanto mais a gente realmente mostra para a parceira que a gente está ali, que a gente está presente, que a gente se importa, que a gente realmente é afetivo, que a gente realmente a deseja, que a gente a ama, mas não só de noite, quando chegar a hora, entre aspas, de transar, mas durante o cotidiano, durante a vida, que a mulher consegue olhar no olho e dizer, nossa, né, o meu parceiro me deseja. Nossa, o meu parceiro me acha bonita. Nossa, o meu parceiro é carinhoso comigo, é gentil. Isso faz com que mexa de uma maneira incrível com o desejo feminino, sabe? Se sentir amada, se sentir desejada. Então, às vezes, a gente peca muito com isso. Por isso que a gente estava falando antes, Lorena, de que dava para fazer um curso só sobre manutenção de relacionamento, porque isso é a chave do cofre. E as pessoas não se dão conta disso. É verdade. Uma coisa que você falou de mostrar com atitudes, mas eu vou colocar um contraponto aqui, tá? Porque eu gosto de ser polêmica. Tá bom. Mas olha só, atitude sim e palavras também. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente acha que a pessoa adivinha. A gente acha que, tipo assim, não, eu faço isso por ele, então ele vai me valorizar. Eu faço isso por ela porque eu amo ela. E, na verdade, às vezes, para ela se sente bem, a linguagem que ela entende é a palavra, é você falar. Eu tô falando isso porque quando a gente falou de palavra, de som, de o que as pessoas falam durante a relação, na última live que a gente fez, eu vi uma pesquisa que fala que o que as mulheres mais gostam de ouvir durante o ato sexual são coisas relacionadas a o quanto elas são desejadas. Olha que interessante. Então, porque mexe com a autoestima dela, né? Mexe um pouco mais com a autoestima dela. Então, você falar, você fazer, e geralmente o parceiro ele cuida de você de outras formas. A forma dele demonstrar que ele gosta de você é ele cuidando de você, é ele te dando algum presente, é ele te fazendo algum carinho, é ele te abraçando um pouco mais. E para você não, às vezes você quer ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, você quer ouvir como você tá bonita, você quer ouvir que você cortou o cabelo, né? Você quer que ele perceba, você quer que ele perceba que você cortou o cabelo, você quer que ele perceba que você tá diferente, que você tá mais feliz, que você tá mais magro, que você tá mais, né? Que você tá mais gordo, não, pelo amor de Deus. Mas perceba que fez a unha. Que fez a unha, né? Isso é muito difícil. Desculpa decepcionar vocês, mas isso é difícil pra gente. A gente não consegue, a gente não presta atenção na unha, gente. Não é? E aí até colocaram aqui embaixo o livro, as 5 linguagens do amor. Esse livro é sensacional para casais, tá? Ele é muito legal, porque é bacana para vocês entenderem quais são as linguagens. E a mulher, no geral, tá? Ela é um pouco mais auditiva. Então, sim, a palavra, ela para a mulher, ela tende
a fazer um pouco mais de efeito. Tanto que, quando a gente cai nas lábias, né? Que a gente atende também, né, solteiras. Quando a pessoa reclama que, fui enganado, fui iludido e tal, que você vai ver, a pessoa, ó, foi lá ouvindo, foi ludibriada pelo pensamento, pelo psique, pelo que ela foi acreditando, pelo que ela foi ouvindo, né? Então, a mulher, ela é muito encantada, no geral, tá? Com a palavra. E já o homem, isso é observação minha, tá? Mas, se me corrija. Mas eu vejo o homem um pouco mais como atitude, como gesto, tá? O homem acho que faz um pouco mais, tem um pouco mais de atitudes, fala menos, mas tem um pouco mais de atitudes do que a mulher. E aí entra esse livro, porque ele vai ajudar vocês a identificarem quais são as linguagens. Porque às vezes o fato, sei lá, dele te acordar, mas te acordar de uma forma diferente, te dar um beijo, te dar um beijo no pescoço, te abraçar por trás, é a forma dele de demonstrar. E você tá querendo, assim, ouvir, você tá querendo ser elogiada, você tá querendo ser reconhecida, né? Geralmente a gente tem essas visões de mundo, né? De ser reconhecido, de ser elogiado, de ser visto, de conectar. Às vezes a gente tem essa necessidade de conectar, de falar, de pôr pra fora, né? Então, tudo isso também implica e influencia em como eu vou me sentir nesse relacionamento e o que eu valorizo ou não do outro. Porque, às vezes, a gente tem que valorizar o que o outro pode fazer pela gente, né? Uma das queixas que eu escuto com bastante frequência, né, dos homens, né, em relação às mulheres, quando estão assim num relacionamento, né, estável, é o seguinte, né, com o passar do tempo. Diego, mas a minha mulher não gosta mais de sexo. Eu vou lá e chego e daí vou pegando e ela não gosta. Só que daí eu fico observando, tá, mas antes era assim? Não, antes era assim no início, mas agora não é mais. Eu acho que ela não gosta mais de mim, eu acho que ela não gosta mais de sexo, né? Tá dizendo poxa, que não é para eu chegar desse jeito já meio que praticamente transando. Por quê? Porque e aí que tá, e daí eu falo, não, mas olha só, tem uma coisa que você precisa saber, né? Que em relacionamento de longo prazo, né, é um pouco diferente. O ciclo da resposta sexual feminina é diferente. Diego, que papo é esse? Me explica o que você quer dizer com isso. Que história de ciclo não sei o que você está falando. Daí eu explico, não adianta. Não é essa questão que você estava falando, de realmente a mulher escutar, ela se sentir desejada, você realmente falar o quanto você a ama, o quanto você a deseja, você demonstrar com carinho, com afeto, com um beijo, você trabalhar mais essa parte de preliminar e de cotidiano, de dia a dia, né, de afeto, de carinho, de desejo. Porque aí, quando você for entrar nessa parte mais sexual, as coisas, vamos dizer assim, a situação vai ser muito mais facilitada e muito mais benéfica para os dois. Então, o que acontece? Quando a gente vai muito, assim, direto ao ponto, muito direto naquela questão, tipo, sexual, sem a mulher estar esperando num relacionamento de longo prazo, as vezes são meio tipo de invasão de você não dar o devido valor para ela, mas na hora do bem bom você dá. Então, isso às vezes dá uma Exatamente isso. interferência muito grande no relacionamento. Então, é importante que as pessoas entendam como é que funciona um relacionamento de longo prazo, como é que funciona o ciclo da resposta sexual feminina e que nós, homens, que a gente também consiga. Quando eu falo isso, os caras dizem, nah, tu tá de brincadeira comigo. Não é isso, né, Diego? Eu digo, então tenta e depois me conta. E aí os caras voltam com um sorriso no rosto, dizendo, nossa, não é que funcionou? E às vezes é algo que é tão simples, é algo que as pessoas precisam de conhecer, as pessoas precisam de informação, de conhecimento, e isso vai ajudar com que os casais sejam mais felizes e tenham uma vida tanto de intimidade emocional quanto sexual mais feliz ao longo da vida, né? Exatamente. E isso que você falou, olha que legal. Olha como é que casa, gente, com como a gente foi criada. Hum. O cara já chega lá, te tratou mal o dia inteiro, ou mal falou com você, né? É a sensação que a gente tem, que a gente escuta. E aí, chega de noite, quer que esteja tudo lindo, maravilhoso, e aquela questão que você acabou de falar do sexo rápido.
E aí, exatamente essa queixa que você falou, eu recebo também. Ah, eu me sinto usada, eu sinto que ele só Olha me só. quer por causa. Eu me sinto que ele só me quer por causa de sexo, eu sinto que eu sou um objeto, eu sinto que resolveu o problema dele, tá tudo bem, ele só me procura pra isso. Entendeu como é que é a cabeça da mulher? Mas Fechou sabe por quê? todas. Sabe de onde que vem isso? Isso vem da nossa criação. Isso vem da nossa Uhum, criação, porque a gente aprendeu que não pode confiar em homem, a gente aprendeu que homem trai, a gente aprendeu que cuidado, senão você vai ficar mal falada, a gente aprendeu que não pode, que você tem que se guardar, né? Você tem que se guardar. Então, assim, isso tudo veio lá do início, daquelas crenças que a gente tem de relacionamento. E aí chega na hora, o que que o parceiro faz? Exatamente aquilo que reforça essa crença que a gente tem, né? Porque ele não deu a atenção não que ele não deu a atenção, tá, gente? Às vezes ele deu, só que ele não deu a atenção que eu achei que eu merecia, né? uhum. Eu não me senti satisfeita com a atenção que ele tá dando, porque às vezes na cabeça dele ele tá dando a atenção, tá? Às vezes na cabeça dele ele tá fazendo tudo que ele pode mais um pouco. Mas a gente Uhum. também tá aqui para desmistificar os dois lados, né, Diego? Perfeito, Tanto perfeito, do é isso homem, mesmo. tanto do homem que deve ter uma procura, quanto da mulher que também a gente não pode levar tudo pro lado pessoal, porque senão a gente sofre muito, né? É, é... E aí vem todas essas crenças de, ah, não, ele só me procura porque ele quer me usar. Ele só me procura quando ele quer desestressar, porque ele tá estressado. Foi um grosso, ignorante, falou isso, e agora quer alguma coisa? Tá É, querendo o quê? Tá achando o quê essa pessoa, né? Então a gente exatamente. recebe esse tipo de crítica, esse tipo de situação, e é muito comum. Pois é, eu fiquei, né, prestando atenção, você falando sobre essas crenças, sobre essa questão cultural, sobre a ideia, né, na qual a mulher foi forjando, né, o seu pensamento sobre sexualidade ao longo da vida. E o contraponto que eu faço é que nós, homens, também fomos forjados com algumas situações que pra Muitas. gente, que Algumas não. muitas, Muitas. muitas, muitas. Uma delas é que o que eu trago aqui é isso que eu recebo muito, essas perguntas, assim, né, no cotidiano, né, da vida de psiquiatra, atendendo essa parte de sexualidade, que é justamente que o cara tem a ideia de, tipo, poxa, mas se eu tenho ereção e eu tô pronto para transar, quer mais o quê? Não querem um cara, né? Tipo, macho, pronto para transar. E essa é a ideia que às vezes a gente tem, porque a gente foi criado com essa ideia, que se a gente tem uma ereção que é boa, que é firme, que é duradoura, Tá tudo não precisa certo. de mais nada. E aí que tá, bom, a gente precisa levar informação para as pessoas, porque vê que daí começa a ter esses atritos, justamente por questões culturais. Os homens e as mulheres, eles não se entendem porque eles tiveram criações equivocadas, Totalmente diferente. distintas, né? Então, Totalmente. essa que é a questão. A gente precisa compreender como é que funciona isso na vida real, né? Não no que simplesmente nos falaram que era certo ou era errado, mas como que isso funciona na vida real e como é que a gente pode fazer para que tanto homens quanto mulheres, casais, tá, que consigam Entenda. que se entendam e consigam. Às vezes eu sinto, né? Eu aqui que sou do Rio Grande do Sul, às vezes eu sinto que é um negócio que é meio que um Grenal, entendeu? Que daí cada um tá para um lado e vai puxar a brasa pro seu assado. Não, a gente precisa de aproximação, a gente precisa vestir a mesma camisa, sabe? A gente tem que ser parceiro, a gente tem que aprender a escutar e também tem que ter interesse a conhecer o outro. Quanto mais você conhece sobre o outro, quanto mais você se abre, quanto mais você fala, melhor vai ser a sua intimidade emocional. Quanto melhor a sua intimidade emocional, mais fácil é manter o desejo, mais fácil é ter uma relação sexual satisfatória. E aquilo que também a gente já falou em outra live, né, Lorena, que às vezes as mulheres falam e dizem isso também, assim, né, de forma geral, assim, na psiquiatria, nessa parte da sexualidade, mas doutor, como é que eu vou dizer isso pro meu marido? Porque se eu falar isso, ele Um vai ficar medo de ferir o ego da pessoa, né? exato, ele vai ficar muito chateado. Ele vai achar que ele não é tão bom assim.
Então é isso, mas isso também a gente tem jeito para falar, né? Você sempre Tem diz isso, né, jeito. Lorena? Tem jeito Ó, para falar, mas é importante tudo, que se fale. tudo na vida tem como ser falado de uma forma melhor. De uma forma... Não é Isso, mascarar, não é mentir, não é omitir. Mas a gente isso. consegue colocar mais carinho nas nossas palavras. Porque às vezes, gente, como é que a gente aprende o relacionamento? A gente aprende a apontar o dedo. Que você fez isso, aquilo, nananana. A gente reclama muito das situações, né? A gente aponta muito o dedo para a cara do outro. A gente coloca muito no outro a responsabilidade. A gente enfia o dedo na cara da pessoa e fala assim: você não se preocupa comigo. Você só pensa em você. Você é um egoísta. Você não sei o que lá. Você. Em nenhum momento eu falo eu. Em nenhum momento eu me coloco. Eu coloco o que eu sinto, né? Então, uma forma de eu falar, de eu ajudar a falar isso, é eu falar o que eu sinto. Olha, se você me trata assim, eu me sinto dessa forma. Eu não me sinto legal. Como é que a gente pode entrar num acordo para eu não me sentir ofendida e para isso sair do lugar? Entendeu? Então, às Uhum. vezes, a gente pode mudar a forma como a gente está falando, tirando um pouco do foco de apontar e de reclamar e olhar um pouquinho para dentro, olhar o que eu estou sentindo, olhar como que eu me sinto e olhar também por que eu me sinto incomodada com isso. Quais são as crenças que eu tenho que me deixam incomodado com isso? Da onde que veio esse incômodo e como que eu também posso sugerir que isso seja resolvido, né? Mas muitas vezes não, a gente aponta, a gente quer que a pessoa mude, a gente quer que a pessoa mude do nosso jeito, né? Sim. E não vai acontecer, gente. Cada um tem a sua percepção, né? E Lorena, você tava falando essas maneiras que a gente tem de falar e de pensar e de se colocar no lugar do outro e pensar por que eu me sinto assim, qual é a crença que eu tenho. Mas daí daí você estava falando até assim de colocar o dedo no outro e dizer, ah, você isso, você aquilo. Aí a gente pode parar para pensar. Vamos lá. Quando a gente está conhecendo né, essa pessoa que a gente está se interessando, pensa se você já é casado, casada, pensa. Quando você estava conhecendo essa pessoa, quando você começou a cortejar essa pessoa, ou se sentir atraída, ou atraído por essa pessoa, você fazia isso? Você enfiava o dedo na cara dela e dizia, Exatamente. você tal, você tem que gostar de mim. Não, Nem um não, pouco. porque se você faz isso, não vai dar certo. Então, isso a gente já tem que começar a pensar. Se lá no início, quando a gente queria né, se aproximar dessa pessoa que a gente estava interessado, que a gente queria, vamos lá, seduzir essa pessoa, que a gente queria realmente né, formar um vínculo, né, formar né, realmente um casal, essa coisa de apaixonamento, do olho brilhar, né? As pessoas têm aquela coisa do olho brilhar e fazer o coraçãozinho com os olhos. Você não agia assim. Você não usava essas palavras desse jeito mais grosseiro e apontando o dedo pro outro, né? Você era mais gentil, você parava para prestar mais atenção, você tinha uma linguagem corporal diferente. E isso é fundamental. Exatamente. Quando a gente começa a pensar, por que que eu me atraí pela pessoa que eu estou hoje? Porque como é que eu agia com essa pessoa? Como é que essa pessoa agia comigo para que eu e você, né, para que nós tivéssemos então a decisão, a tomada de decisão de nos mantermos juntos. E isso às vezes as pessoas esquecem. As É. pessoas esquecem. E assim, ó, é aquela coisa, pegar na mão o outro, sentir o cheiro do outro, olhar nos olhos do outro, expressar o que está sentindo, pedir a colaboração de uma maneira gentil, de uma maneira carinhosa, é e isso faz parte. E se você largar aquilo que você estava falando antes, né, Lorena, de Uhum. coisas que a gente deixa de fazer ao longo do tempo, isso é fundamental, porque são essas pequenas coisas que a gente não se dá conta que a gente deixa de fazer. Exatamente. Deixa de pegar na mão, deixa de elogiar, deixa de beijar do jeito que beijava antes, né? Evita de ter a relação sexual numa frequência que tinha antes, ou seja, parece que tudo vai se perdendo pelo caminho. Exatamente. E isso é manutenção. E Se você muitas não se der vezes, conta disso, uhum, e muitas vezes demorou tanto tempo, se perdeu tanto, que é muito difícil se encontrar de novo.
É Exatamente. muito difícil. E geralmente, isso que o doutor Diego estava falando, gente, é muito importante de que no início não era assim, porque um dos caminhos é a gente tentar resgatar aquilo que tinha lá no início. É a gente tentar refazer algumas coisas que a gente fazia no início. Agora, com pandemia, é um pouco mais complicado, mas, sei lá, a gente gostava de ir no cinema. Faz um dia de cinema. A gente gostava de jantar fora. A janta na varanda. Mas retoma aquela conversa, retoma aquele momento que vocês tinham, aquela intimidade que vocês tinham, aqueles assuntos que vocês tinham, as coisas com as quais vocês conversavam, né? Porque isso é o resgate, isso é tentar voltar, é tentar resgatar aquilo lá. E muitas vezes a gente não tem esse caminho, a gente se perdeu tanto, né? O casal se perdeu tanto que às vezes eles não se reconhecem, eles falam assim, não sei com quem eu me casei, não era assim antes, né? Não era assim antes. E isso vai se perdendo com o tempo, a gente tem que manter essa manutenção. Eu falo muito isso, Diego, no consultório, que o relacionamento, o amor, o cuidado, a relação com que a gente tem com qualquer pessoa, não só o marido, tá, o casal, Sim. qualquer pessoa, ele é como se fosse um jarro de barro, ele tem que ser cuidado. Ele quebra também, né? Mas ele é frágil, ele tem que ter um cuidado. A gente tem que carregar aquilo ali com um pouquinho mais de cuidado, com um pouquinho mais de carinho, até para que a relação se mantenha, né? Para a gente conseguir a manutenção, que foi a palavra-chave que o Diego falou hoje, né? Que ficou aqui de lição para essa live, né? A manutenção. Como que a gente faz para fazer essa manutenção do nosso relacionamento? Antes de a gente começar essa live, eu recebi uma pergunta que era a seguinte: mas como é que é quando o casal daí tem filhos e que daí, né, as crianças também, né, precisa ter todo o cuidado com as crianças, e aí chega no final do dia, né, o marido e a mulher estão cansados, ou daí os filhos também vão ter que dormir, daí o casal também tem que dormir. Perguntaram assim, como é que era essa questão dos filhos? Eu acho que a resposta já está assim, ó, muito bem encaminhada no que você acabou de dizer, que os casais com filhos e qualquer pessoa que queira ter um bom relacionamento, mesmo que não seja, vamos dizer assim, um vínculo conjugal, mas se for pensar no teu dia a dia, nas relações humanas, o que a gente precisa? A gente precisa ter tempo para as pessoas, para a gente conversar, para a gente vivenciar momentos legais. Às vezes aquilo que você estava falando, né, Lorena? Poxa, de sair e de ter um tempo de tomar um café juntos e Uhum. conversar coisas leves, sabe? E bater um papo e dar umas risadas. Poxa, isso já dá uma liga, sabe? E daí as pessoas não, elas abrem mão disso, né? Elas ficam preguiçosas. Eu vejo você falar muito sobre isso, As sobre pessoas são preguiça, preguiçosas, as pessoas são preguiçosas. sobre É preguiça no bem relacionamento. cerebral isso, né? O ser humano, no geral, ele é acomodado. Coisa que eu gasto muita energia, eu vou deixando, eu vou deixando, eu vou deixando, né? E não precisa de muito planejamento, não, gente. A pessoa tá ali com você todo dia, vai tomar um café, passa um batonzinho, né? Se faz um propósito, não, eu vou acordar, sai um pouquinho, levanta a bunda da cadeira um pouquinho, sabe? Vou vestir uma roupa diferente, não vou ficar de pijama o dia inteiro, vou fazer alguma, né? Ainda mais nessa época de quarentena aí que o povo fica mais Sim, preguiçoso ainda. sim. Então, assim, Eu, isso pra tudo, não pra tudo, não tô falando. Isso se encaixa pra tudo, não só pro relacionamento, né? E o comodismo, eu acho que é o campeão, é o pior, é o mais difícil de barrar, de competir, porque a preguiça, ela é cômoda, né? É gostoso, a cama é gostosa, você quer ficar ali, você quer enraizar ali, e ali você fica e vai passando, a sua vida vai passando, você não tá nem vendo, tá perdendo ela. eu vejo que tem alguns casais que fazem algo assim que é muito, muito legal, muito positivo. Eles tiram, né, justamente pensando na manutenção, se dando conta disso, às vezes eles tiram um dia da semana só para os dois, inclusive casais com filhos, Isso é né? legal. Tiram um dia da semana para realmente reviver e reacender essa coisa do romantismo dos dois. Do reapaixonamento, do sair só os dois, caminharem juntos, ou pararem num café, ou saírem para jantar, enfim, não precisa ser uma coisa assim, mas Isso é justamente para muito legal. aproximar.
Isso é muito legal, isso é uma sugestão que a gente costuma fazer e é sensacional. Só que aí a gente barra numa controvérsia, tá? Tem muita gente que fala assim, mas tem que ser natural. Gente, que tem que ser natural o quê? Você se programa para ir na farmácia. Sim. Você se programa para ir no supermercado. Por que que sexo tem que ser natural? Tem que esperar baixar o santo. Por isso que eu brinco com o negócio de esperar baixar o santo da vontade de dar. Não tem que esperar baixar o santo da vontade de dar, não. Se mobiliza, faz acontecer. Então, sim, às vezes no início fica meio mecânico. Vou ter que marcar. Mas marcar é bom, porque marcar vai ficar na sua cabeça. Não, hoje a gente vai sair. Hoje vai ser o momento mais legal da gente. Hoje vai ser o dia que a gente vai fazer alguma coisa junto. Olha que legal. Então, ao invés de pensar isso como negativo, que saco, vai ter marcado, que mecânico. Não, poxa, se prepara durante o dia. Usa esse momento para você pensar, nossa, hoje vai ser o dia que a gente vai passar junto, que a gente vai curtir, que vai ser legal pra gente, né? O nosso cérebro, ele funciona muito com essa questão de hábitos. Mesma coisa que se for pensar quando você começa a ir na academia, né? Começa a ir na academia, começa a fazer, sei lá, musculação, algum tipo de exercício. Pô, você começa... É meio complicado, assim, você fica dolorido, daí você tá pensando em desistir, né? Mas aí que tá, no momento que você começa aquilo como realmente um hábito que você entende que é saudável, que vai fazer bem para você fazer exercício físico, poxa, e você persiste, aquela sensação que tinha que era meio desprazerosa, ela começa a se tornar prazerosa, você começa a sentir falta daquilo. E isso tem a ver com a manutenção. No momento que a gente começa a estreitar e começa a sacar que é importante essa coisa dos dois estarem juntos, de reviverem determinadas experiências, né, de conversarem, de se conectarem, que isso realmente se torne algo que você tem que exercer com frequência, que você precisa sim de uma certa frequência, e isso se torna um hábito, começa a ser cada vez mais prazeroso. E quanto mais vocês passam, se você for na academia uma vez por semana, vai ser sempre ruim a próxima vez. Você vai uma vez, passa 7 dias, você vai de novo. Você vai ter sempre uma sensação que parece que é meio desprazerosa, que não é tão boa. Você precisa criar um hábito, como um hábito de vida saudável, alimentação, exercício físico e também relacionamento. É isso, é criar um hábito. Então é importante criar hábitos saudáveis nos relacionamentos. E não fazer que nem você disse, né, Lorena? Simplesmente esperar baixar o santo, né? Agora... Exatamente. Não, é hábito. Não dá jeito. Não tem como te defender se você fizer isso. Gente, olha só. Quem gostou dessa live, lembra de mandar o aviãozinho. Ela vai ficar salva no feed, tá? Vou pedir para vocês printarem aqui, postarem a gente, marquem as amigas. Vamos fazer uma pose aqui. Peraí, deixa eu desativar os comentários. Deixa eu tirar uma foto. Aí. E eu vou pedir para quem tá aqui ainda, tá? Esses comentários aqui, eles não vão ficar na live porque eles somem sozinhos. Comentem lá, hashtag manutenção, ou então comentem lá no vídeo o que vocês mais gostaram, qual foi o insight mais relevante dessa live de hoje, qual foi a ideia, assim, o que a gente falou que foi mais relevante para vocês e que vocês irão conseguir aplicar no relacionamento de vocês. Tá bom? Diego, muito obrigada pela sua presença. Sempre maravilhoso falar com você. Da mesma forma, eu que agradeço. E vamos fazer mais, né? Porque o povo tá gostando dessa live de segunda-feira aí, que a gente tá aproveitando para falar de relacionamentos. Tá certo. Lorena, valeu mesmo. É sempre um prazer fazer essa live contigo. Agradeço também a todos que estavam na live. Um beijão. Fiquem bem. Uma boa semana. Até mais. Até mais.